Ouça agora uma das ministrações do Mobiliza Brasil 2017. Boa noite, Mobiliza! Como é que estamos, pessoal? Tudo bem? Que chuva, hein? Vamos orar sobre isso? Pai, pedimos que, por favor, o Senhor pudesse levar essas nuvens para a Argentina. Amém. Pessoal, que bom estarmos juntos essa noite. É um privilégio a gente compartilhar esse final de semana e tudo que Deus tem preparado para nós. Estar juntos é algo muito especial. Claro, sempre tem aquelas pessoas que gostam de fazer as coisas do jeito delas, não é verdade? Por exemplo, olha esse vídeo aqui, que o Kleber vai colocar para a gente, não sei se você já viu, que está no YouTube, dessa menininha que está se batizando. And Janelle, why are you being baptized today? I brought Jesus into my heart. Oh, can you tell everybody? Valeu. Mas pessoal, agora sim, eu gostaria de falar com Deus. Mas não serão as minhas palavras, na verdade são palavras que foram registradas faz bastante tempo. No Salmo 44, a partir do versículo 23, e eu gostaria de tentar orar como eu imagino que o salmista, o poeta, está orando essas palavras. Desperta, Senhor, porque dormes? Levanta-te, não nos rejeites para sempre, porque escondes o teu rosto, esqueces o nosso sofrimento e a nossa aflição. Fomos humilhados até o pó, nossos corpos se apegam ao chão. Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa da tua fidelidade. Você já falou com Deus alguma vez assim? Alguma vez eu e você fomos tão sinceros e transparentes com Deus como esse salmista inspirado por Deus? Ou será que aquela inclinação natural que eu tenho e você também tem de colocar máscaras religiosas, pretender aquilo que eu não sou, ou aquilo que eu acho que as pessoas devam ver em mim, ou aquela roupinha de ser crente me impede de mostrar essa transparência, essa sinceridade, essa honestidade por vontade própria diante daquele Deus que já conhece tudo na sua soberania? Você já orou assim alguma vez? Você teria vontade de orar assim? Nos próximos minutos eu gostaria de falar para você que está experimentando dor e sofrimento na tua vida. Nos próximos minutos eu gostaria de falar para você que está vivendo algum tipo de crise, talvez uma depressão, um desejo de se suicidar, baixa autoestima. Quero falar com você, como a Thalita esteja vivendo uma enfermidade indesejada na sua vida ou na vida de alguém que você ama. Eu quero falar com você que está vivendo uma crise no teu casamento, talvez inclusive contemplando um divórcio. Quero falar com você que foi vítima de abuso, de traição. Você que está lutando com esses vícios uma e outra e outra e outra vez. Você que tem um sonho que você já sabe que não vai ser realizado. Você que não está conseguindo aquele trabalho ou aquele curso dos teus sonhos. Eu quero falar com você que está vivendo, experimentando dor, dúvidas, crises, perguntas, sofrimento.
Se você não está nessa situação, nunca esteve e tem certeza de que nunca estará, é um bom momento para você sair, tomar um cafezinho lá, você não precisa ficar com a gente. Mas se você sabe que essa palavra conecta com a realidade do que é ser humano, então eu preciso da sua atenção nos próximos minutos. Eu gostaria de convidá-los a navegarem comigo numa história impressionante da Bíblia, que conta para a gente de uma crise familiar e do sofrimento que especialmente um pai experimenta. E eu gostaria de me aproximar dessa história com você nessa noite, ver como isso se relaciona com as nossas vidas e de que maneira Deus quer nos ajudar, eu e você, a viver essa vida e a navegar por essas águas turbulentas da dor, do sofrimento, da crise que são reais nas nossas vidas, porque o próprio Senhor Jesus disse: neste mundo vocês terão. O nome desse homem era Abraão. Eu quero ir com você em uma história que foi registrada no primeiro livro da Bíblia, que é o livro... Muito bem, capítulo 22, nos diz assim a palavra de Deus: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Preste atenção e imagine essa cena. Dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Deixa eu dar um pouquinho de contexto para você que talvez não lembra, ou ainda não leu ou não ouviu essa história. É importante nós lembrarmos que Abraão é uma pessoa escolhida por Deus, através de quem Deus prometeu que ao lado da sua esposa, cujo nome era Sara, teriam filhos, muitos filhos, muito mais do que os 4 que eu e a Ana temos, e que através desses filhos Deus formaria uma família que abençoaria todo o mundo. Quando você lê Gênesis, você percebe que Deus tem um plano desde o início. Deus vai formar um povo, Deus vai formar uma família que o vai amar, servir e serão seu reflexo neste mundo. O ser humano se rebela contra esse Deus, dá as costas para Deus, mas Deus insiste, Deus insiste, Deus insiste. E aqui Deus então escolhe Abraão, e Deus vai fazer algo espetacular neste mundo, através de Abraão. E Abraão tem 75 anos, não podia ter filhos, nem a sua esposa Sara, mas Deus dá primeiramente essa promessa para eles: através de vocês eu vou abençoar toda a terra. E vocês terão filho, para ver essa herança e isso ser concretizado. Quando nós chegamos nesse momento, nós não sabemos quantos anos Isaque tinha, mas o que nós sabemos é que Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Fazemos os cálculos e quantos anos Abraão esperou desde a primeira promessa até o nascimento de Isaque? 25. Portanto, Isaque não apenas era seu filho, ele era a personificação da promessa divina na vida de Abraão, de Sara e do mundo. Sim, Deus cumpre as suas promessas. Deus fez um milagre. Nós tivemos um filho na nossa velhice. Deus vai realmente fazer o que Ele prometeu que Ele faria. Cada manhã, cada momento, cada café da manhã, cada almoço, cada janta com Isaque é uma lembrança da promessa que aconteceu e é realidade. Então eles não apenas amavam com certeza a Isaque como um filho. Temos algum pai e mãe aqui?
com esse amor que só pai e mãe sabem o que sentimos pelos nossos filhos. Mas Isaac também era essa personificação da promessa divina na vida deles. Deus tinha dito para Isaac: olha para o céu, conta as estrelas, assim será a sua descendência. Certamente Abraão olharia para Isaac e vai falar: Deus vai fazer tudo isso através desse rapaz. Mas de repente, num certo dia, nós não sabemos quantos anos Isaac tinha, mas provavelmente, talvez era um adolescente, um pré-adolescente, pelo que a gente lê na narrativa bíblica. Deus, de repente, diz ao autor, no capítulo 22, põe à prova Abraão e lhe disse: Abraão, toma o teu filho e assassina ele agora. Foi isso que Deus disse? Deus disse: olha, toma o seu filho, e o texto é explícito, seu único filho, Isaac, a quem você ama. E Deus vai lembrando os detalhes para Abraão. Toma o teu filho, o teu único filho, esse que você tanto ama, e vá para a região de Moriá, e ali sacrifica Isaac como holocausto, no monte que eu ainda vou te mostrar. Gente, a dificuldade dessa ordem divina vai mais além da capacidade da gente expressar com as nossas palavras. Você imagina o que Abraão diria para sua esposa Sara na manhã seguinte, quando se levanta com Isaac? Acorda cedinho com Isaac, fala: filho, põe a roupa aí, se prepara tal, pega o teu lanchinho e vamos embora. De repente Sara assim meio acordando e diz: Abraão, onde é que você vai? O que você diz para a tua esposa? Eu vou ali sacrificar o nosso filho, eu já volto. Gente, eu quero a sua atenção e eu quero que você perceba o peso do acontecimento. Deus diz para Abraão: pega o seu filho, seu único filho, esse que você tanto ama, vá onde eu vou te mostrar, e quando você chegue lá, você vai sacrificar, você vai matar o seu filho como um holocausto para mim. É isso o que Deus pede de Abraão. E a Bíblia diz então, a partir do versículo 3, o seguinte: que na manhã seguinte, Abraão não teria conseguido dormir certamente, mas diz a Bíblia que na manhã seguinte, versículo 3, capítulo 22 de Gênesis, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, imagine esse momento, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. E depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: é meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas, a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Finalmente, Abraão, depois de 3 dias, chega nesse lugar que Deus disse que indicaria. Nós não sabemos o que Abraão sente ou o que Abraão pensa, mas o que nós sabemos sim é que foram 3 dias convivendo com um silêncio de Deus, com o seu filho, sem saber o que realmente aconteceria depois.
tudo o que Abraão tinha ouvido de Deus foi: tome o seu filho e sacrifica o seu filho no holocausto. Depois o narrador de Gênesis não nos diz nada mais. Somente que Abraão havia escutado uma ordem divina sair, não imediatamente matar o seu filho. Não. Serão 3 dias, creio eu, os 3 dias mais difíceis da vida de Abraão. Falei para vocês, mostrei uma fotinho ontem. Só que eu não recebi ainda nenhuma oferta para as fraldas, para as mamadeiras. Talvez você não me encontrou, mas depois a gente pode conversar. Mas eu fico imaginando, eu estando com meu filho Mateus, de 5 anos. O relacionamento que a gente tem, a força do nosso amor. E eu fico imaginando Abraão com o seu filho Isaac, aqueles 3 dias dormindo juntos ali, tomando café, pensando, escutando os sonhos do seu filho, conversando das coisas que um menino conversaria com o seu pai. E Abraão não escutava mais nada do que aquele eco da voz do seu Criador, dizendo: vai e sacrifica o seu filho. Abraão disse para Isaac: não, Deus proverá o cordeiro. Mas Deus não tinha dito isso. A única expressão divina no texto é: vai e mata o teu filho. Eu fico imaginando o que Abraão sentia naquele momento, quando ele estava construindo o holocausto para o seu próprio filho. Talvez ele pegando a lenha, e andando, e dizendo coisas a Deus do tipo: Senhor, eu não tenho ideia do que está acontecendo. O Senhor me fez uma promessa, eu tinha 75 anos, passaram 25 anos, nasceu o meu filho Isaac. O Senhor disse que através dele todo o planeta seria abençoado e impactado. Agora eu tenho um filho, e o que o Senhor disse que eu faça com esse filho meu? Que eu mate esse filho. Senhor, eu não estou entendendo o que Deus me está pedindo. Eu conheço a Deus e eu sei que Deus não quer que um ser humano assassine o outro, mas eu acabo de ouvir a voz de Deus me dizendo que eu faça isso com o meu próprio filho. Vamos lembrar que Deus não disse: faça isso imediatamente. Deus diz: vai até onde eu vou te indicar. Intencionalmente Deus dá para Abraão 3 dias a sós com o seu filho, com um silêncio divino. Quase parece perverso o que Deus está fazendo. Parece que aumentando o sofrimento, a angústia de um pai que sabe que para obedecer a Deus ele terá que levantar uma faca e assassinar o seu filho. Porque até agora Deus apenas disse uma coisa: vai e assassine o seu filho. Por 3 dias, portanto, eu diria, Abraão estava vivendo no meio de uma aparente contradição. Pensa comigo, dizendo coisas outra vez: Deus, Ele é o filho da promessa, mas agora o Senhor fala para eu matar o meu próprio filho. Que tipo de jogo a gente está jogando aqui? Se um dia eu tivesse que matar esse filho, por que o Senhor me deu esse filho? Agora que eu amo, que eu tenho um relacionamento com Ele, que eu vejo Ele crescer, agora o Senhor fala para eu matar esse filho? Que classe de mandamento é esse? Deus, isso parece ser uma contradição. Se Deus é bom, por que Ele me manda assassinar o meu filho? Se Deus vai cumprir as suas promessas, por que Ele está dizendo para eu terminar com a vida da personificação dessa promessa, meu filho Isaac? Você já experimentou o que eu estou falando alguma vez na sua vida? Você já se sentiu no meio de uma aparente contradição divina? Se Deus quer o melhor de mim,
Porque eu estou tendo que lidar com essa enfermidade por tantos anos. Se Deus colocou essa mulher na minha vida, ou esse homem, porque o nosso casamento parece não dar mais certo. E a minha sensação é que o meu marido me abandonou, mesmo que ele continue dormindo na mesma casa. Se a Bíblia diz que, confiando em Deus, realmente, verdadeiramente eu serei livre, por que é que eu, quando pego o meu celular, eu não aguento e muitas vezes eu caio naquele vício e eu olho de novo aquilo que eu não podia ter olhado? Se Deus me ama como sou, porque quando eu me olho no espelho, eu não me aceito, eu não gosto do que eu vejo e eu tenho vontade de terminar minha vida. Se Deus nos ama a todos da mesma maneira, por que parece que eu tenho muito menos dons, oportunidades e privilégios do que os meus amigos lá da igreja? Se Deus é a minha alegria, por que essa depressão não me abandona? Você já se sentiu ali alguma vez? Se Deus é bom, porque a minha sogra está vivendo essa situação difícil. Bom, não sei se isso é uma contradição, mas é brincadeira. Eu queria fazer essa brincadeira porque a minha sogra está aqui. Estou super feliz, meus pais estão por aqui, minha sogra, meu irmão, tenho tios, primos hoje aqui. Mas ainda hoje é aniversário da minha sogra. Então eu tenho a alegria e o privilégio de estar aqui com ela no seu aniversário. Está fazendo 35 anos hoje. Mas eu lembro, ao lado da minha sogra, viver essa classe de aparente contradição de Deus. Alguns já me ouviram contar essas histórias, mas eu gostaria de contar para você que não sabe isso. Eu conheci a minha esposa Ana desde que a gente é bem pequeno, 9 ou 10 anos, na mesma igreja, Batista Independente, em Curitiba. Nossos pais assinaram um contrato de casamento. Não, brincadeira, isso eles não fizeram. Mas desde essa idade a gente se gosta, a gente cresceu melhores amigos, nossos pais eram melhores amigos, e eu tinha um carinho muito grande, naturalmente, como eu tenho pela Ivone, mãe da minha esposa, e pelo Levir, pai da minha esposa. Eu e a Ana a gente já era noivos quando descobrimos que o meu sogro, o Levir, estava com leucemia. Foram 3 anos de tratamento. No meio desse período a gente se casou. Eu tenho que confessar para vocês que o início do meu casamento não foi fácil. Porque no primeiro ano, eu acho que eu e a Ana conseguimos jantar em casa umas 2 ou 3 vezes. A gente queria estar perto do Levir. A gente estava sempre no hospital, era sempre muito trabalho e queríamos estar apoiando, queríamos estar ajudando. O apoio da Ivone era extraordinário, era admirável, mas como filhos queríamos estar ali também. Muitos de vocês conheciam, oraram com a gente por muito tempo, por 3 anos. Mas depois de 3 anos, o que a gente não gostaria que acontecesse, aconteceu. Mas eu lembro em uma dessas ocasiões, estando no apartamento do Levir e da Ivone, o Levir estava na verdade internado e eu vi a minha esposa vendo um videozinho que ela estava fazendo para o pai, para levar para o hospital. Aquilo me doeu tanto que eu lembro ter entrado no banheiro, ter falado com Deus mais ou menos como esse salmista, e dizendo algo do tipo: Senhor, nunca me aconteceu e talvez não precisa me acontecer mais, mas me usa uma só vez para orar e ver uma cura milagrosa de Deus. Não aguentamos mais, Senhor. Me usa, por favor, deixa eu chegar lá, deixa eu orar por ele e ver uma cura milagrosa. O sofrimento é exageradamente intenso e eu estou vendo a minha esposa sofrendo, nós estamos sofrendo. Senhor, por favor, uma só vez, me usa dessa maneira. Eu nunca esqueço naquele banheiro, tendo esse momento de oração, de desabafo, de Senhor, isso é uma contradição. Se Deus nos ama, por que tanto sofrimento? Se Deus pode curar, por que Deus não cura? Sabe o que eu ouvi Deus me dizer?
Nada. Eu tinha a sua palavra, mas parece que eu queria ouvir alguma coisa, inclusive mais clara. Depois de um tempo, o Levir faleceu. E está na presença do seu Senhor. Um mês depois, eu e Ana saímos para o nosso primeiro campo missionário, no Reino Unido. Depois de um tempo, eu estava terminando o meu mestrado, depois de mais ou menos 2 anos. Detectaram em mim um câncer. E uma das primeiras coisas que veio à minha mente foi: meu Pai, não queremos viver de novo aquilo que a gente viveu, e eu não posso nem imaginar minha esposa tendo que enfrentar todos aqueles cuidados de novo agora com o marido dela. Eu tinha mais ou menos 27 anos. E começava a pensar, será que eu vou chegar aos 30? E quem já passou por uma situação parecida sabe do que eu estou falando. Você começa a fazer os exames, você tem que esperar semanas para ver os resultados, você não sabe se aquilo se espalhou, é tão agressivo ou menos agressivo, me fizeram uma operação. No meu caso, não tinha se espalhado, tive só uma dose de quimioterapia, e pela graça de Deus já passou todo o tratamento e estou totalmente bem. Mas vivi momentos, porque eu por natureza sou preocupado, sou ansioso, ainda mais pelo que nós tínhamos vivido. E eu lembro momentos complicadíssimos de ansiedade, não sabendo o que aconteceria, porque para falar a verdade eu me sentia tipo um Abraão nesses 3 dias. Deus não entende o que o Senhor está fazendo. Isto é uma contradição. Deus pode, mas não faz. Deus é bom, mas parece que não está atuando. Senhor, eu não estou entendendo a Tua obra, o que o Senhor está permitindo que eu faça na minha vida. E eu creio que era o que Abraão estava sentindo cada um desses dias, quando ele tem essa jornada, essa viagem ao lado do seu filho. Mas o mais impressionante dessa história é que Deus leva Abraão a ter uma atitude exemplar no meio dessas contradições, inclusive silêncio divino. Eu e você conhecemos a história e nós sabemos o que aconteceu, mas a verdade é que até no último instante, Abraão não sabia o que aconteceria. Alguns dizem, não, mas Abraão falou para Isaac que Deus ia prover o cordeiro. Ele diz, mas Deus não tinha dito isso. Inclusive, o autor de Hebreus lá na frente, no Novo Testamento, falando sobre Abraão, diz: Abraão pensou que se Isaac morresse, Deus era capaz de trazê-lo para a vida novamente. Veja só, o próprio autor bíblico nos diz: Abraão cria que se Isaac morresse como? Assassinado pelo seu pai. Deus era capaz de trazê-lo à vida, sim. Ou seja, Abraão cria no cordeiro, ou ele cria que Deus iria trazer o seu filho à vida? Não sabemos. O fato é que Abraão não sabia o que aconteceria. Mas é impressionante que Abraão continua conversando com o seu filho. Ele constrói o altar. A narrativa nos diz que ele amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Você consegue imaginar, você que é pai, você é mãe, você, filhinho, vem aqui, filho, agora eu vou ter que te amar, pai o cordeiro, pai o cordeiro, tem que te, pai o... E ele amarra o seu filho num holocausto. Talvez dando uma... Será que Deus vai mandar o cordeiro? Deus não, isso não. Sabe quando você está vivendo uma situação, isso aqui eu estou sonhando, isso aqui é surreal. Não pode ser verdade. Tá, Deus, eu já amarrei o meu filho. Alguém tem uma faca que pudesse me emprestar? Não, brincadeira. Vamos simbolizar que eu tivesse uma na minha mão. Senhor, e ele amarra o seu filho. Ele coloca Isaque no holocausto. Ele prepara todo o holocausto. E a Bíblia diz que ele levantou a mão com uma faca. Não sei se com capacidade de olhar para o seu filho ou olhando para o lado, mas ele levanta aquela faca pensando que Deus tinha dito: mata o teu filho. E Abraão vai até o último momento. E quando ele vai baixar a faca para sacrificar o seu filho, a palavra de Deus nos diz: mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão,
Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto, foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Gente, qual foi a atitude de Abraão no meio do silêncio divino, no meio da crise, no epicentro da insegurança e da pergunta? Qual foi a atitude de Abraão no meio de uma aparente contradição divina? Ele confiou em Deus. E ele obedeceu a Deus. Ele confiou em Deus. E ele obedeceu o Senhor. Mesmo sem saber o que aconteceria, ele confiou em Deus. E ele obedeceu a Deus. E vemos que intencionalmente Deus leva Abraão por toda essa experiência para colocá-lo à prova e para levá-lo a uma maturidade de relacionamento com Deus que sem esse sofrimento Abraão jamais experimentaria. Tem uma frase do Shakespeare muito conhecida: ser ou não ser, eis a... Eu diria que a questão realmente é outra na vida: confiar ou não confiar. Eis a questão. Confiar ou não confiar. Eis a questão. Gente, eu creio que esses 3 dias na vida de Abraão são na verdade uma fotografia, uma imagem da sua e da minha vida no nosso relacionamento com Deus. A verdade é que você e eu viveremos experiências na vida nas quais temos a impressão que Deus se está contradizendo. Deus não está fazendo aquilo que Ele poderia estar fazendo. E a gente se encontra nessas perguntas, nessas dúvidas, nessas crises. E a grande questão para você e para mim não é se Deus vai ou não nos tirar dessa situação, porque temos que reconhecer que a pressão da dor, do sofrimento e da crise podem nos fazer retroceder e recuar. A grande questão no meio dessas situações é se eu e você vamos ou não vamos confiar em Deus. O que Deus mais deseja de você e de mim é a nossa obediência, como resultado da nossa confiança no amor de Deus. A gente não fala disso muitas vezes, mas a verdade é que a Bíblia está repleta de textos e de exemplos que nos mostram o que Jesus disse: neste mundo vocês terão aflições. Em outras palavras, neste mundo vocês vão ter câncer. Neste mundo você vai ficar desempregado. Neste mundo você não vai necessariamente passar nesse curso que você gostaria de passar. Neste mundo teus pais podem se separar. Neste mundo teu irmão talvez vai lutar com as drogas. Neste mundo alguns inclusive perderão um filho ou filha. Neste mundo vocês terão aflições, disse Jesus. Algo que me preocupa muitíssimo na nossa igreja evangélica brasileira, e eu devo dizer que inclusive em nosso meio de igrejas batistas independentes, é que temos permitido que o pensamento consumista, materialista e hedonista, quer dizer,
a idolatria do prazer penetrasse em nossas igrejas, penetrasse em nossas canções, penetrasse em nossa teologia, ao tal ponto que a nossa mensagem é sempre uma mensagem de otimismo, de que se você é filho ou filho de Deus, as coisas vão ser como vocês gostariam que elas fossem. Porque você é filho ou filho de Deus, Deus vai te dar a vitória. Você vai passar no vestibular, você vai ser curado, você vai ter esse emprego. E o que a gente está fazendo na verdade é idolatrar o prazer, idolatrar o sucesso, idolatrar o êxito e achar que isso é o que Deus quer da minha vida. Mas eu te convido e te desafio a fazer uma leitura honesta da Bíblia, e você encontrará que ela está repleta de exemplos de mulheres e de homens que sofreram, mas entenderam que no meio do sofrimento, Deus nos convida a confiarmos nele, e a entender que o que Deus mais deseja de mim, não é a minha saúde, mas é a minha obediência. O que Deus mais deseja de você, não é que você seja o próximo presidente mundial dessa empresa, mas que você seja uma filha e um filho obediente, que ame o Senhor. O que Deus mais deseja de você não é te dar essa mulher ou esse homem da sua vida, mas que você ame o Senhor de tal maneira que Ele seja o primeiro na sua vida. Deus está preocupado com coisas muito mais profundas do nosso caráter. E sem a dor e o sofrimento, nós nunca chegaremos lá. Não quero soar como portador de más notícias, mas eu estou muito preocupado que a gente não leia a Bíblia com honestidade, mas esteja colocando esses óculos do consumismo, do hedonismo, do materialismo, e veja na Bíblia aquilo que a gente quer ver. Deus nos ama e Deus tem o melhor para as nossas vidas, mas neste mundo vocês terão aflições. Leia a Bíblia. O que aconteceu com Jesus? Você já ouviu falar de algo que se chama cruz? O que aconteceu com o primo de Jesus, João Batista? Prisão e foi decapitado. O que aconteceu com todos os apóstolos de Jesus? Martirizados. Leia as cartas de Paulo, e uma e outra vez ele diz: importa que a gente seja afligido, precisamos sofrer, as coisas vão acontecer, a fim de chegar onde Deus quer que nós cheguemos. O próprio Paulo nos diz: eu tenho esse espinho na carne. Nós não sabemos o que era, uma enfermidade, alguma coisa, alguma pressão. E ele diz: eu falei com Deus já 3 vezes. O que Deus responde para Paulo? A minha graça te basta. Uau! Salmista Davi escreveu o conhecido Salmo 23: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? O Senhor vai me tirar do vale, porque tu estás comigo. Galera, se tem uma verdade que eu gostaria de gritar e ajudar você e eu a entendermos na Bíblia, é que o mais importante na nossa vida, na nossa existência, naquilo que Deus está fazendo com a gente, é levar-nos ao ponto da compreensão de que não é o nosso bem-estar, não é a nossa saúde, não é o sucesso o mais importante na vida, e aquilo no qual Deus está mais interessado. Não, Deus quer nos levar a esse ponto, no qual nós possamos entender, saborear, desfrutar, celebrar a realidade de que a presença de Jesus é o mais importante nas nossas vidas. Se eu e você valorizamos o nosso bem-estar mais do que a gente valoriza a presença de Jesus, o sofrimento vai ser um problema, a dor vai ser um problema, são coisas que impedem eu chegar onde eu quero chegar. Você acha que Abraão teria escolhido 3 dias de solidão com seu filho? Não.
Mas Deus tinha um projeto e Deus tinha um plano. E Deus vai permitir que coisas ruins nos aconteçam. E Ele vai inclusive usar o nosso sofrimento para nos levar a uma intimidade com Ele e a ensinar coisas que a gente não aprenderia de outra maneira. Deus quer que eu sofra? Não é isso. Mas estamos no mundo caído pelo pecado, onde há dor, há lágrimas e há sofrimento. E neste mundo vocês terão aflições. E a Bíblia está repleta de exemplos. Deus abriu o mar do povo de Israel e eles passaram por aquele mar. Deus abre o mar. Claro que abre o mar, mas você esqueceu que eles ficaram 400 anos como escravos no Egito, e geração tras geração clamou a Deus e não houve resposta. Vamos ler a Bíblia como a gente tem que ler e entender o real e realidade. E eu falo isso, sabe por quê? Porque eu estou preocupado, gente, por mim em primeiro lugar, que a gente não está preparando as nossas pessoas e as nossas vidas para a realidade da vida. Nós formamos expectativas erradas sobre a atuação de Deus, e quando alguma coisa difícil nos acontece, entra a crise existencial, a crise na fé: é o meu pecado ou é Deus que não me atende? Nós não formamos uma profunda teologia da cruz, da dor e do sofrimento. Eu nunca me esqueço que o primeiro domingo depois do falecimento do Levir, a gente não teve condições de ir na nossa própria igreja. A gente tinha acabado de fazer o funeral, o caixão ali, e a gente foi numa igreja do lado da casa da minha sogra, uma igreja muito legal em Curitiba. Mas eu lembro que a gente foi embora antes do final do culto. A gente não conseguiu ficar, porque muitas vezes a verdade é que nas próprias igrejas a gente não entende a realidade da vida. E a gente não abraça aquele que está na dor, no sofrimento, e a gente diz coisas do tipo: quem está feliz? Eu não estou feliz. Tem problema com isso? Eu acho que não, porque o salmista acabou de dizer que ele não está feliz. Porque o próprio Senhor Jesus na cruz disse: Deus meu, por que me desamparaste? Eu posso ser honesto com Deus? A igreja às vezes é o lugar mais difícil para as pessoas que estão sofrendo. Que coisa difícil de escutar e de viver. Porque muitas vezes estamos vivendo um pseudo-evangelho e pregando um pseudo-evangelho e crendo que Deus vai fazer as coisas como a gente acha que vai fazer e que o milagre vai chegar. Você é Deus para dizer que o milagre vai chegar? Eu sou Deus para dizer isso? Deus pode? Claro que pode. Meu filho é um milagre? Claro que é. O meu irmão que está ali é um milagre? Claro que é. Deus cura o câncer? Deus ressuscita? Claro. Deus alimenta? Claro. Deus liberta? Claro que sim. Cremos e pedimos. Deus vai fazer isso sempre? Ele é soberano. O que eu quero levar você a considerar essa noite é que no meio da dor e do sofrimento que vão chegar, o que mais deseja Deus de nós é a nossa confiança, é a nossa fé e o nosso amor. Com saúde ou doente, eu amo a Jesus. Com trabalho ou sem trabalho, eu amo a Jesus. Com meu filho abraçadinho do meu lado ou meu filho amarrado no altar, eu amo e obedeço a Jesus. Estando do lado da pessoa dos meus sonhos ou não, eu amo a Jesus. E eu entendo que Ele vai permitir eu viver circunstâncias difíceis. Mas o que eu mais preciso reconhecer é o que Deus lhe disse a Paulo: a minha graça te basta. Vamos pedir por mudanças e transformação e curas e milagres? Claro que vamos. A Bíblia e a experiência nos mostram que muitas vezes Deus dirá que não e as coisas vão acontecer. Sim. Estejamos preparados.
sem ter expectativas que não sejam bíblicas. Reconheçamos a atuação divina no mundo caído e que neste mundo vocês terão sofrimento e dores e aflição e crise. Você vai ter câncer, você vai perder filho, você vai perder esposa, vai acontecer, mas ainda assim Deus te ama, Deus tem um plano para a sua vida, Deus está cumprindo o seu propósito e um dia Jesus voltará e então Ele disse: eu enxugarei dos seus olhos toda lágrima. Aquele Jesus que sofreu em nosso lugar, morreu na cruz, o Deus que sofreu conosco, o médico ferido, levou sobre si todas as nossas dores. Para agora, não, nós não estamos no céu ainda. Neste mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, disse Jesus, porque eu venci o mundo. Por isso, como igreja, nós dizemos: Maranata, vem Senhor Jesus, porque quando Ele voltar, a sua presença será plena, e não haverá mais choro, nem dor, nem sofrimento. Mas o mais especial do céu não é a ausência de sofrimento, não. O mais especial do céu é a presença do nosso amado, do nosso Senhor, que já está aqui com a gente. Ele disse: eis que eu estou com vocês todos os dias, e ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua graça me basta, Senhor. Faz a tua obra, me leva a confiar em Ti e a saber que o Teu caráter nunca muda, seja na dor ou na alegria. Deus é bom, Deus é o mesmo, Deus é digno de toda a nossa confiança, do nosso amor e da nossa obediência. Avancemos, convencidos do seu caráter, sem retroceder no meio da dor e do sofrimento, mesmo que eles estejam presentes, porque o Senhor está com a gente, usando tudo isso para nos fazer mais parecidos com Jesus, para nos santificar, reconhecendo que você e eu não temos força para isso, mas o Espírito Santo nos dá essa força. Não sou eu quem vive, disse Paulo, mas é Cristo quem vive em mim. E o grande testemunho da igreja será que no meio da crise e do sofrimento, ela sabe fazer como fez Abraão, confiar e obedecer no seu Senhor, se alegrar como se alegra Talita, não na situação, mas na presença do seu Senhor. E seja um exemplo de gente que sabe passar por essa vida difícil, convencida de que o Papai que nos ama está em nós por meio do Espírito, graças ao sacrifício da cruz de Cristo. E a sua presença marca toda a diferença. Não há nada mais especial do que essa convicção, que é liberta do consumismo, do materialismo, do hedonismo, e entende que eu não sou o centro. Deus não está aqui para levar eu onde eu quero ir, mas Deus está atuando para levar a gente onde Ele quer que a gente esteja. E a vida, a missão, o chamado exige sacrifício e dor e sofrimento. Mas tenhamos bom ânimo, Ele está com a gente. Não me esqueço, no meio da minha quimioterapia, no dia que minhas defesas estavam mais baixas, preocupado do que poderia acontecer, pegar meu violão, pela graça e ajuda de Deus, tocar uma música para Deus e sentir, talvez como poucas vezes na minha vida, a presença de Jesus em mim.
Uma música em espanhol, mas a letra diz: Jesus, Tu és meu bom pastor, Tu conheces meu caminho. Jesus, posso confiar em Ti. Ó meu Deus, eu me rendo a Ti. Vamos falar com Deus. Fale com Deus no seu lugar. Abra o seu coração. E se a gente fosse mais como aqueles autores inspirados da Bíblia, sinceros, e disséssemos para Deus por vontade própria aquilo que Ele já conhece na sua soberania? Deus tinha a vida de Abraão nas suas mãos. Deus tem a nossa vida nas suas mãos. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, não pelo entendimento. Diversos salmistas, Jó e tantos outros experimentaram o sofrimento, mas lá na frente disseram: agora meus olhos veem. Em outras palavras, eu te conheço, Deus, de uma maneira que eu não te conhecia antes. E como o profeta Abacuque disse, ainda que a videira não floresça, ou não haja frutos na vide, em outras palavras, ainda que não haja abundância, ou sonho realizado, ou trabalho que eu ainda assim, a gente confia nele, a gente ama ele, e a gente entende que estamos no momento da história da sua salvação, entre a cruz e a volta de Jesus. A vitória de Jesus é certa, ele já venceu a morte, ele já venceu a enfermidade, ele já venceu o diabo, ele já venceu absolutamente e definitivamente, mas ainda está estendendo o seu reino, e um dia ele voltará, pode ser daqui 2 minutos, ou 200 anos, e então ele estabelecerá para sempre o seu reino, ou antes ele nos levará à sua presença no céu, e então já não haverá dor, já não haverá sofrimento, mas aqui ele nos chama à confiança, à obediência e à perseverança, convencidos do seu amor, do seu poder e da sua graça. Gente, quanto eu oro por você e por mim, que o consolo do Espírito Santo na tua vida e na minha seja o mais especial e desejado, que a presença do nosso amado, do nosso Senhor, seja o grande objetivo da nossa vida, nosso maior tesouro, que obedecer à sua vontade seja aquilo que a gente mais quer, e o que Ele mais deseja não é o meu êxito, a minha felicidade, isso são coisas tão pequenas. Ele quer a minha fidelidade, Ele quer êxito, mas de acordo com a sua definição. E o que Deus mais está interessado é na formação do nosso caráter, em quem somos, e que a gente possa confiar no nosso Papai Celestial. Não importa a circunstância, e seja na dor ou na alegria, no trabalho ou na ausência, sem dinheiro ou com dinheiro, Deus é o mesmo. Seremos fiéis, vamos perseverar e amá-lo até o final. Temos alguns minutos ainda, e eu gostaria de convidar você que gostaria de receber uma oração. Nesse momento, nessa atmosfera de reverência, de sensibilidade ao que o Espírito Santo esteja fazendo. Se você deseja que alguém abrace você, ore com você, pelo que você está vivendo, saia do seu lugar, vem aqui na frente, a gente quer orar juntos.
Vamos orar para que Deus te cure se você tem vamos orar por esse trabalho, vamos orar. Sim, vamos orar porque Deus nos diz que a gente ora por isso. Mas especialmente nós queremos orar que Deus nos faça como esse Abraão que confiou até o final. E Ele nos abra os olhos para entender que a vida é difícil, porque nesse mundo vocês vão ter aflições, mas a sua presença marcará toda a diferença. E que Ele tire de nós essa: será que Deus então não me ama? Será que Deus então não se interessa? E eu e você possamos experimentar a realidade da sua presença de uma maneira que é muito mais profunda do que palavras possam descrever. E no meio da mais terrível dor, crise, desespero, eu possa dizer: eu te amo, Jesus, e eu sei que tu estás comigo. Pede ajuda dos pastores presentes, pastoras, líderes de jovens. Seja braço de Deus na vida dessa pessoa. Abrace essa pessoa, ore com ela. Vamos orar uns pelos outros agora. Se você não vai levantar, ore desde o seu lugar por você, por nós. Vamos orar pelas nossas situações, mas vamos orar que Deus nos ajude a desejar o que Ele deseja. E a ler a Bíblia com sinceridade. E a confiar, mesmo no meio de aparentes contradições, e a entender que pessoas na Bíblia expressaram o que sentiam no coração, e Deus não respondia com argumentos, Deus respondia com a sua presença, como se nos dissesse: vocês não vão entender, e eu sou Deus, e eu não vou dar porquês e paraquês, mas eu darei a minha presença. E a minha presença vai trocar as tuas dúvidas, não por respostas, mas por convicções do meu caráter. Eu quero encontrar vocês de tal maneira, que o meu espírito troque essas dúvidas, essas perguntas, por convicções do meu caráter. E você possa afirmar: não importa a situação, eu sei em quem eu tenho crido, eu confio no meu Senhor Jesus. Ele pode, claro que pode. Eu peço, claro que eu peço. Mas se a resposta é não, ou ainda não, se a resposta é permissão de enfermidade, ou de morte, ou de desemprego, ou de não realização de sonho, eu entendo que Ele pede a minha fidelidade, a minha obediência, e a minha vida continua na palma das suas mãos, porque o que eu mais desejo é obedecer a Jesus, é amar a Jesus, é valorizar a Jesus, é olhar para essa cruz e saber que Ele morreu no meu lugar, ressuscitou, perdoou os meus pecados, e a vitória do Senhor é certa, e Ele voltará, e então haverá um novo céu e uma nova terra.
Te amamos tanto, Senhor. Te adoramos, Jesus, e reconhecemos o Teu senhorio, Senhor. Somos vidas diante do Senhor que nos ama e nos cuida e tem planos e projetos para as nossas vidas. Não podemos massificar a mensagem, não podemos generalizar. Quem sou eu para dizer agora é um tempo de vitória na tua vida? Quem sou eu? Talvez amanhã você vai descobrir um câncer. Quem sou eu para dizer declaro que eu não declaro nada, porque Deus é Deus. Quem sou eu para dizer vai porque Deus fará o que Ele quiser e como Ele quiser, porque Deus é Deus. Mas o que te pedimos, Senhor, é que nos dês a humildade, a confiança e a convicção de que Deus nos ama sempre. E mesmo no meio daquilo que a gente não gostaria de viver, nos sacrifícios dos nossos Isaques, a gente tem a plena convicção de que Deus continua sendo soberano. Deus é bom, Deus é digno da nossa adoração, Deus é digno da nossa confiança, Deus é digno da nossa canção. E somos um povo de esperança, que mesmo no meio da dor, olha para o futuro, convencidos de que um dia Ele voltará e enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Somos um povo que diariamente diz: Maranata, vem Senhor Jesus. Somos o povo que abraça o que sofre, abraça o desesperado, abraça o que tem fome, abraça o marginalizado e entende que Deus sofreu, Deus chorou, Deus clamou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? E num momento misterioso de separação cósmica da Trindade, Jesus e o Pai e o Espírito parecem que se separam, para que nunca mais eu e você tivéssemos que estar separados de Deus. E tenhamos a certeza que pela presença do Espírito das nossas vidas, a gente não entra na presença de Deus, a gente vive na presença de Deus, porque o Espírito vive em nós e testifica ao nosso espírito, disse Paulo, que somos filhos e filhas, amados, amadas por Deus, sempre, sempre, sempre. Ajuda-nos, te pedimos, Senhor Jesus, tocando cada vida, cada um de nós, nossas famílias e igrejas. Ajuda-nos a conhecer a Tua palavra e a ver como atuas. Cura, transforma e liberta, te pedimos em nome de Jesus. Mas se a Tua resposta for negativa, ou ainda não, nós te amamos e queremos ouvir Tua voz. A minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta.